Nós estamos de volta e hoje nós estamos conversando com o Lécio e também com o Aldo, e o nosso bate-papo é sobre os nematóides, o tratamento, o diagnóstico. Agora, esse diagnóstico, quando a gente olha aquela lavoura com reboleiras, às vezes estão aquelas plantas mais amareladas, mais aniquiladas, aqui tem um pouco, dali aquele voo de pomba, aquele peito de pomba, né? Enfim, aquelas características que um estresse hídrico pode trazer, um solo mal nutrido pode trazer. Como que o produtor vai saber que é fertilidade, que é a falta de um micronutriente, que é um nematóide? Como que ele vai fazer para ele identificar o que de fato tem ali? Inicialmente, quando o produtor identifica que ele tem um problema na área, o ideal para identificar o nematóide é fazer uma análise. Primeiro é a análise. A análise é de solo? De solo. Ou Solo e raiz. de raiz? Solo e raiz. Solo e raiz. Isso. Agora, que quantidade de raiz é o mais, assim, daria pra gente dizer assim, a 100 gramas de raiz, 20 gramas de raiz, ele tem que coletar, imagine que aqui está o talhão, ele tem que coletar aqui numa área mais interna, área mais externa? Ele tem que identificar onde está o problema, né, e fazer uma amostra composta, fazer várias amostragens ali, uniformizar ela e fazer uma amostra de mais ou menos 500 gramas e mandar para o laboratório, com raiz. Com essa área que tem aquelas plantas mais aniquiladas, então seria bacana que ele pegue um pouco dessas plantas, um pouco das plantas se aparentemente saudáveis, para fazer análise de todas elas, não deixar só num padrão, não. Não. Sim. É importante a gente, porque assim, o laboratório ele vai ler o que a gente mandar para lá. Então, por isso que é importante a gente fazer uma boa coleta. Se eu fizer uma coleta errada, eu vou ter um diagnóstico que não condiz com a minha verdade. Justamente. Então, assim, pegar uma área que tenha uma homogeneidade, né? Evitar coletar plantas dentro da reboleira, né? Sempre mais fora da reboleira, não plantas muito atacadas, né? Porque aí você já tem já está bem comprometido o sistema radicular, né? Então pegar plantas mais próximas a reboleiras e fazer as amostras compostas, né? Se pegar só as atacadas, vai vir um diagnóstico de destruição da lavoura. Justamente. E aí a gente vai ter uma leitura errada, né? E aí o técnico que tiver ali para poder fazer alguma sugestão, ele não vai ter um diagnóstico correto, e aí às vezes vai ser um investimento mal posicionado, né? Lécio, nessa coleta, especialmente na coleta de uma amostragem de solo, eu já vi alguns laboratórios reclamar que o produtor pega aquele funcionário mais preguiçoso, aquele lá que não serve para quase nada, e manda ele lá fazer a coleta. Também não deu certo, né? Aquele funcionário ele pode trazer uma amostra que não é uma amostra adequada. Ele tem que ter dedicação para o que ele vai fazer. Tem que ter cuidado, tem que coletar com o solo no ponto ideal de umidade, não pode ser nem muito seco, nem muito úmido. A amostra tem que ser enviada logo para o laboratório. Esse detalhe da umidade eu não sabia. Então, se ele tiver nem no extremo, nem no outro. Sim, tem que estar na capacidade de campo. Um solo úmido, com raiz hidratada, não deixar secar essa raiz e armazenar de forma correta, né? Colocar no isopor e mandar para o laboratório. Aquele saquinho, quanto antes, isso. Aquele saquinho de plástico. Que seja limpinho mesmo, né? Um saquinho de reaproveitamento que já vem contaminado de outras coisas. Hoje os laboratórios disponibilizam já a embalagem para você fazer né? a coleta, enviar. A Balago também tem embalagem, então as empresas têm embalagem para poder fazer isso corretamente. E já tem as instruções também de como coletar, o que fazer, então a amostragem. Aquela amostragem de centímetros de solo, isso. Até 20, até 40. Exato. Na verdade, assim, a gente está falando na cultura da soja, do milho e tal, mas vai depender muito de cultura para cultura. Né? Mas assim, é importante a gente lembrar que os primeiros 10, 15 centímetros é onde se concentra a maior população ali no nematóide, né? Então, assim, é bom a gente pegar essa camada aí para a gente poder ter um diagnóstico correto aí, né? E quanto à questão da coleta, de ter profissionais aí, né? Então, assim, quanto mais esclarecido for a pessoa, quanto mais comprometido for na coleta desse material, melhor é para todo mundo, né? Para a gente ter o diagnóstico correto, né? Da área, né? Quando a gente faz esse diagnóstico e começa a fazer um manejo, no ciclo seguinte,
já dá para o produtor perceber a diferença na colheita dele? Sim, se ele começar o manejo de forma correta, introduzir o controle biológico e outras ferramentas, outras práticas que colaboram também com o controle, ele consegue observar bons resultados já no ciclo seguinte, né? É importante, Fabélia, a gente perceber o seguinte: o nematóide ele está aí há muito tempo, né? Então é um organismo aí que ele se adapta muito mais fácil, né? Então assim, é importante a gente ter o máximo de ferramentas possível para manejar o nematóide, né? Então assim, voltando, a ferramenta biológica, né, junto com outras ferramentas, né, vai proporcionar um resultado interessante. Mas também é interessante que o produtor ele entenda que o resultado ele tem um resultado de curto, médio e longo prazo, né? Então, se você começar a manejar uma área que a população nematóide já está numa população extrema, né, há uma necessidade de você colocar muito mais ferramenta nesse sistema, nesse manejo, para que você tenha um resultado interessante, né? Agora, se você começa a manejar essa área com uma população de nematóide mais baixa, então esse resultado ele vem mais rápido. E também o interessante é que, porque muita gente, ou muito produtor, ele pensa o seguinte: não, eu vou cuidar da minha cultura principal, e aí a gente está falando da soja, e descuidar da segunda cultura, que é o milho, às vezes é a safrinha, ou feijão, ou algodão. E aí, o que a gente vem recomendando é o seguinte, que o tratamento ele tem que ser continuado, porque às vezes você baixa a população nematóide na cultura da soja, só que você vem com a cultura seguinte que pode proporcionar um aumento de população. E às vezes aquele trabalho que você fez na soja, você perdeu... Se perde todo naquela da sucessão. Na sucessão. Então, interessante é você manejar a cultura da soja, você começar a introduzir ferramentas para baixar essa população nematóide, depois na cultura seguinte, você ir acompanhando isso com análise de solo, com o técnico que está acompanhando a área, né, para ver como é que vai se comportando na população nematóide. Muito bem colocado isso aí, nosso tempo já está quase esgotado aqui para a gente encerrar. A questão da barreira sanitária, porque para nós entrarmos numa granja, nós temos todo um processo a asepsia, ela é muito zelosa, né? Eu até brinco assim que com os suínos, quem é porco somos nós, né? Que nós temos que tomar banho para entrar lá para uma granja de suínos. E na lavoura a gente entra, sai a qualquer momento. Se eu for num pomar, também eles não me permitem entrar com o meu carro para não correr o risco de levar uma contaminação. Na lavoura, lá vamos nós. Seria o momento também do produtor começar a ter essa cautela. O veículo fica lá na estrada, não vamos entrar, até porque a estrada ainda vai levar pela enxurrada e tudo. Mas seria o momento do produtor começar a ter dentro da sua propriedade um pouco mais de regras? Ô Fabélia, como a gente está falando aqui, né, e você também expôs, o nematóide ele não vai sair de uma área para outra, né? Então a gente vai levando. Então essas barreiras sanitárias seria de extrema importância, principalmente em áreas que tem nematóide. Então assim, por exemplo, na mesma propriedade sua você tem vários talhões, né? Se você começa a plantar num talhão que tem mais problema, iniciar o plantio por lá, possivelmente você vai levar o nematóide para outras áreas. Então, há uma necessidade de você também ter o produtor também ter esse cuidado, né, no fluxo do plantio dele, né, onde ele tem menos problema para onde ele tem mais problema, né? Essa dica é extremamente importante. E a questão sanitária é mais complicado, isso aí é bem complicado, porque o trânsito pelas áreas agrícolas aqui é fácil, né? São vários carreadores e tal, então é mais complicado, mas seria interessante você ter uma barreira sanitária sim, né? Mas, pelo menos evitar que o veículo passe para dentro da área de plantio, né? Porque já basta as estradas que estão ali circulando, cortando as propriedades, né? Isso é verdade. E é normal que nós chegamos e entramos lá, o caminhão entra, a gente também entra, vai todo mundo. E a gente está falando de nematóide, né? Mas temos outros problemas, temos patógeno de solo, tem doença de solo, né?
Nós temos aí... Pode ser levado nos pneus também. Pode ser levado nos pneus. Nós temos lagarto, que pode entrar numa área e levar para outra. Então, temos outros problemas aí que podem ser agravados também com isso. Nosso tempo esgotado, eu quero agradecer a participação e a presença de vocês, Lécio, muito obrigada. E a gente volta a falar num outro momento oportuno aqui, a gente volta a falar de nematóide, manejo e todas essas ferramentas. Obrigado. A gente que agradece. Ô, Fabélia, eu quero, em nome da Balagro, agradecer o espaço, parabenizar vocês pelo estúdio novo, né? Obrigada. E com certeza vamos continuar a nossa parceria aí por muito tempo e muito obrigado pelo espaço aí mais uma vez. E sempre trazendo as informações, as tecnologias para o produtor.